Olá, sejam bem-vindos. Então, o tema da aula de hoje será o que são as moléculas? Vamos, ao longo desta pequena apresentação, vamos falar sobre a classificação de moléculas de acordo com o número de átomos, vamos explicar as fórmulas químicas e vamos ver a diferença entre substâncias elementares e substâncias compostas e, por último, vamos aprender a ler qualitativamente e quantitativamente as fórmulas químicas. Espero que seja informativo este pequeno vídeo. Então, o que é uma molécula? Uma molécula não é nada mais do que um conjunto de átomos. Átomos esses que se ligaram porque existem razões pelas quais os átomos se ligam. Nós iremos abordar esse assunto no 9º ano de escolaridade, mas pensem assim, os átomos, na natureza, eles tendem a formar ligações químicas com outros átomos, para formarem moléculas. Então, uma molécula não é nada mais do que um conjunto, um grupo de átomos. Um grupo de átomos. Átomos que se ligaram através de ligações químicas. E é isto que nós vemos aqui. Portanto, vocês veem aqui duas moléculas representadas. Temos aqui, isto é uma molécula constituída por 3 átomos. Um átomo de, aqui deveria de ser carbono e 2 átomos de oxigênio. Temos aqui outra molécula, esta constituída por 4 átomos. Será um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Esta molécula origina a substância química designada por dióxido de carbono e esta vai constituir a substância química designada por amoníaco. Portanto, temos aqui duas moléculas constituídas por átomos que se ligaram através de ligações químicas e nós conseguimos ver as ligações químicas aqui representadas. Estão a ver? Uma ligação, outra ligação ali, e aqui temos 3 ligações químicas. Bom, então, as moléculas são constituídas por 2 ou mais átomos ligados entre si. Elas são eletricamente neutras, tal como os átomos, não é? Se os átomos são eletricamente neutros, as moléculas também, pois se são constituídas por átomos, também são eletricamente neutras. As moléculas podem ser um daqueles tipos de corpúsculos que nós vimos quando vemos a teoria corpuscular da matéria, não é? Que vai constituir os materiais. Aqui vemos uma microfotografia de dois átomos diferentes, só conseguimos ver aqui mesmo as nuvens eletrónicas de 2 átomos diferentes e este será o processo de formação da tal ligação química entre os 2 átomos. Este aqui é um átomo maior, tem uma nuvem eletrónica maior que aquele. Como é que se classificam as moléculas de acordo com o número de átomos? Então vejamos. Há moléculas que são diatómicas, que são constituídas por 2 átomos. O exemplo do dioxigênio, do diazoto, por exemplo, certo? Há moléculas que são triatómicas, são constituídas por 3 átomos. Vocês veem aqui. Portanto, temos aqui a representação de 2 moléculas, cada uma delas constituídas por 3 átomos. Neste caso, é uma representação da substância dióxido de carbono, portanto, são moléculas triatómicas, um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Depois há moléculas poliatómicas. São aquelas que são constituídas por mais de 3 átomos. O caso do metano, o metano CH4, vem aqui a representação de 3 moléculas de metano. Se olharmos para cada uma delas, na sua constituição, tem 5 átomos. Portanto, é uma molécula poliatómica.
Portanto, nós podemos classificar as moléculas quanto ao número de átomos que elas têm, de uma forma assim genérica, de uma forma geral. Há as moléculas diatómicas, com 2 átomos, moléculas triatómicas e moléculas poliatómicas. Quanto às fórmulas químicas, o que é uma fórmula química? Bem, uma fórmula química é uma representação no papel de uma molécula, indicando o tipo de átomos que a molécula tem e o número de átomos de cada espécie que a molécula tem. Então, no caso da substância química dióxido de carbono, temos aqui o modelo molecular da molécula de dióxido de carbono. Tem um átomo de carbono. Nestes modelos moleculares, o átomo a negro é o carbono e os átomos a vermelho são os oxigénios. Então, como é que se representa a fórmula química? Indicamos os símbolos químicos dos elementos de cada um dos átomos. Portanto, é o carbono e o oxigênio. E agora, quantitativamente, vamos analisar. Temos um átomo de carbono. Então, é 1, não pomos lá o 1, não é? O símbolo químico já indica que é a unidade. E temos 2 átomos de oxigênio. Portanto, em subscrito indicamos o número de átomos de oxigênio, 2. Uma fórmula química dá-nos sempre informação qualitativa referente aos tipos de átomos que existem na molécula e tem uma informação quantitativa. Quantos átomos de cada espécie é que existe na molécula? As fórmulas químicas têm estas 2 informações. A informação qualitativa indica os elementos químicos que constituem a molécula e a informação quantitativa indica o número de átomos de cada elemento químico, portanto, de cada espécie, que constituem a molécula. Por exemplo, se tivermos esta representação O3, então, isto significa que é uma molécula de uma substância química que se chama ozono e as moléculas são constituídas por 3 átomos de oxigênio. Porque este número que aparece em subscrito indica o número de átomos que estão ligados na molécula. A sua representação esquemática será assim. Este será o modelo molecular da molécula de ozono. Portanto, temos os 3 átomos de oxigênio ligados, formando uma molécula. Já se quisermos representar mais do que uma molécula, então na fórmula química, antes da fórmula química da molécula, apresentamos o número de moléculas que estamos a falar. Portanto, aqui, esta fórmula química há de ler-se 4 moléculas de ozono, prefazendo um total de 12 átomos de oxigênio por 4 vezes 3, 12. Portanto, temos 4 vezes a molécula de ozono. Se contarmos o número de átomos de oxigênio que lá estão, 4 moléculas, cada molécula tem 3 átomos de oxigênio, portanto 4 vezes 3, 12 átomos de oxigênio. Por último, fazer aqui um reparo. Quando falamos de materiais, os materiais podem ser classificados em substâncias puras ou misturas, certo? Agora, relativamente às substâncias puras, elas podem ser elementares ou podem ser compostas. Agora vejamos o que é que isto quer dizer ao nível da sua constituição atómica e molecular.
As substâncias elementares são constituídas por moléculas que têm apenas um tipo de átomo. Um tipo de átomo. Certo? Aqui neste caso temos a substância elementar de oxigênio, ou oxigênio molecular. São moléculas diatómicas, todas elas constituídas apenas por átomos de oxigênio. Agora vejam as substâncias compostas. Nas substâncias compostas, é o caso do amoníaco, temos moléculas, todas elas iguais, obviamente, mas se olharmos para cada uma delas, vemos que existem átomos de nitrogênio e átomos de hidrogênio, portanto, são átomos de elementos químicos diferentes. Portanto, substâncias elementares e substâncias compostas, não deixando de ser substâncias puras, são substâncias puras, no entanto, nas substâncias elementares temos moléculas constituídas por átomos todos iguais. Nas substâncias compostas, temos moléculas constituídas por átomos de diferentes elementos químicos. Agora vejamos o exemplo de uma mistura. Uma mistura de ar, por exemplo. Vejam, temos aqui moléculas de diferentes gases. Temos a molécula de dióxido de carbono, temos as moléculas de dioxigênio, a molécula de água, duas moléculas de água, temos duas moléculas de diazoto, N2. Portanto, a diferença entre substâncias e misturas. E depois, dentro das substâncias, há as substâncias elementares, moléculas constituídas por apenas um tipo de átomo, e as substâncias compostas são substâncias que têm moléculas constituídas por mais do que um tipo de elemento químico. E pronto, terminamos aqui esta pequena abordagem sobre fórmulas químicas das moléculas. Iremos, numa próxima oportunidade e na aula, reforçar estes conteúdos e esclarecer quaisquer dúvidas. Espero que tenham gostado e espero que tenha sido bastante útil.